Bom Eh, dia. Tudo bem? Eu queria perguntar uma coisa que na prática profissional, né? Eu não sou da dentística, mas eu gostaria de saber, e que não foi respondida. Eu escutei e eu vi estudos falando que em preparações para restaurações não é necessário retirar todo o tecido cariado. Aí eu queria perguntar, eh, quando se aplica essa afirmação? Em que tipo de cavidades? Médias, profundas, rasas? Para poder entender um pouquinho mais a lógica do estudo, né? Mais ou menos, se vocês me poderiam responder. Muito obrigado. Agora nós estamos esperando para saber quem é que vai bater o pênalti. Tá, É. pode deixar que eu respondo. Vai responder? Na verdade, essa ideia de remoção seletiva do tecido cariado, né, onde a gente remove bem totalmente das paredes circundantes e deixa na parede de fundo, ela tinha como principal objetivo a gente não expor a polpa em dentes que era possível recuperar sem a necessidade da exposição, né? Então, o objetivo principal dessa técnica era não expor a polpa ou remover a mínima quantidade de tecido possível da parede de fundo. Então, na verdade, ela serve para todas as cavidades. Né? Serve para desde a mais rasa até a mais profunda. Mas ela é mais crítica conforme a cavidade é mais profunda. Então, uma cavidade muito profunda, se a gente remover inadvertidamente, a gente vai expor a polpa. E aí a gente vai ter essa complicação do tratamento da polpa exposta e do prognóstico desse caso, que se tem polpa exposta, prejudica um pouco o prognóstico. Então, se a gente está numa cavidade rasa ou média e remove um pouco de tecido a mais na parede de fundo, a gente vai sair de uma parede média, de uma cavidade média para uma cavidade profunda. Ok, vamos ter que aplicar o ionômero de vidro, mas a gente não compromete o resultado do tratamento. Agora, numa parede profunda, numa muito profunda, se a gente remover demais, a gente acaba comprometendo. Então, essa remoção parcial de tecido cariado na parede de fundo é algo que, conforme a cavidade vai se aprofundando, vai se tornando um problema mais real, e a gente vai aumentando a nossa preocupação e o nosso conservadorismo na remoção, né? A gente vai removendo menos, chega uma hora que mesmo que tu gostaria de remover um pouco mais de tecido, tu diz, não, eu vou deixar, vou interromper aqui, porque se eu continuar removendo, eu vou expor a polpa. Então, nós estamos dando a chance para o dente se recuperar sem a gente ter que expor. Tá? Existem casos em que a gente deveria expor, porque a infecção já tomou conta de toda a dentina, já atingiu a polpa, e a gente deveria expor. Só que, por ser conservador, a gente não expõe, e esses são os casos que a gente vai ter o insucesso da técnica. Né? Só que a gente tem uma grande maioria de casos em que a gente faz esse tipo de tratamento e a gente não expõe a polpa se recupera, então a gente tem o lucro de preservação, que é manter essa dentina minimamente lá, né, sem expor a polpa. Eu me atrapalho respondendo porque eu fico lendo esses chats de vocês aqui e me atrapalho também. Ainda bem que o Everton está respondendo as perguntas aqui enquanto eu falo. A gente podia ter combinado, né? Quer dizer, um fica só no... Porque eu fico subindo aqui as perguntas. Gui, tu finalizasse, porque daí eu queria fazer uma manifestação. Tá. Esse tipo de aula e esse momento que nós estamos atravessando, eles são bem interessantes. Eles vão pegando uns professores assim mais antigos como eu, e a gente vai assim achando primeiro divertido, depois interessante, e aí agora bastante produtivo, se cada um conseguir tirar o máximo desse momento, até porque parece que a tela e o virtual oferece uma certa privacidade, e a pessoa possa perguntar mais coisas. Eu estou vendo a aula mais participativa às vezes do que na própria sala de aula, né?
Mas isso, ainda mais com esse grupo de professores, exceção minha, né, que é bastante jovem e que vocês podem extrair deles tudo que vocês quiserem. Mas vamos lá. A pergunta do Hari, só complementando com bastante tempo, assim. Vocês têm que primeiro entender que o Hari é um pesquisador, né? Ele já fez mestrado, já fez doutorado, está fazendo pós-doutorado, já tinha começado a parte, né, várias pesquisas. Então, muitas perguntas como essa que ele faz, elas esbarram na dificuldade de, no ensino de graduação, tu poder ensinar tudo para um aluno. Então vocês escondem. Não, não tem nada de esconder. O tempo hábil para ensinar e a experiência clínica, principalmente a experiência clínica, se adquire ao longo dos anos. Tá? Uma coisa importante assim, ó. Alguns desses trabalhos sobre deixar dentina cariada, vamos botar numa linguagem bem simples, deixar dentina cariada, tem muito a ver com uma professora, minha amiga, inteligentíssima, chamada Marisa Maltz, lá na URGS. Tá? A Marisa, que é da cariologia, ela preconiza o seguinte, porque, veja, como é que alimenta um tecido cariado? Né? Como que um tecido cariado avança? Ele avança e continua desorganizando a estrutura. Quando eu tenho a presença bacteriana e o aporte de substrato para essas bactérias produzirem os ácidos responsáveis pela descalcificação. Então, se eu estou diante de um tecido que eu não sei se ele está infectado ou somente desorganizado, ele pode estar amolecido, mas não ter atividade bacteriana ali dentro. Então, toda essa ideia, toda essa informação sobre deixar dentina cariada ou amolecida, ela é uma conversa muito delicada para a graduação, porque eu não estou falando naqueles gomos de dentina cariada. Eu estou falando numa penugem que fica lá no final da cavidade, que é o diferencial entre aquele brilho daquela dentina esclerosada que o Beto mostrou e que eu pontuei na hora, é como uma dentina levemente opaca, com menos dureza, que possa permanecer exatamente para se evitar uma exposição pulpar. E sobre essa dentina, colocando o hidróxido de cálcio, por exemplo, que é bactericida, é bacteriostático, vocês entendem a diferença entre bactericida e bacteriostático, ele impede o crescimento e mata por alcalinidade as bactérias que eventualmente permaneceram no fundo da cavidade. E mais do que isso, como essa restauração deverá estar bem selada, dificilmente vai haver chegada ou aporte de substrato, como a sacarose, para alimentar aquele Streptococcus mutans que está lá no fundo da cavidade. Então, por uma lógica, é possível considerar a permanência de um tecido desorganizado, com 1, 2, 1000 bactérias que sejam, porque não vai evoluir. E com o passar do tempo é capaz até que haja uma mineralização daquele tecido. Agora, isso é bem diferente do que deixar naquela ponta diamantada. Lembram que o Beto mostrou aquela ponta diamantada que ele comentou que estava errado ali? Essa aí, Beto. É que eu não consigo, mas tu desliza ali o mouse em cima, aquele tecido desorganizado todo, mole, podre que está aí, não é isso que o Hari está falando. Seria a porção mais próxima do corno pulpar ali, Beto. Aí, ó, essa porção mais próxima, que ainda tem alguma desorganização, que pode ser que tenha 2, 3 mil bactérias, essa que a gente pensa que muitas vezes pode ser deixado, exige experiência clínica, exige número de cavidades para aprender a fazer, e ali, sobre aquilo ali, botar o hidróxido de cálcio para evitar a exposição. Vocês entendem isso? Hari, ficou claro para ti também?
Harry Sim, não professor. está disponível. Sí, estoy aquí. Sí, pregunto eso porque siempre os professores daquela época, na minha época, já começavam a falar que não era necessário retirar tecido dentário cariado para restaurar. Aí em minha cabeça entrava uma confusão muito grande, porque uma parte falava devemos retirar, outra parte agora falava não precisa retirar. Então ficava uma confusão gigante na minha cabeça. Mas agora Não, tá está mais claro, perfeito. professor. Muito Eu obrigado. acho que tu tá falando de uma época que... Porque teve um momento que a gente passava, vocês não pegaram isso, eu acho que talvez a Catarina sim pegou isso, o Guilherme, o Everton talvez, que a gente tinha que passar a sonda, assim, até ouvir o grito da dentina, que parecia aquele cara que fazia assim, sabe? Mas não é mais isso, o grito da dentina. Agora, por outro lado, eu não posso passar a sonda e ver aqueles gomos de dentina cariada saindo na sonda. São coisas diferentes, porque não tem hidróxido de cálcio no mundo que vá fazer endurecer um tecido todo contaminado e todo desorganizado. Então, nós estamos falando bem daquele resíduo final, daquele tecido levemente opaco que contrapõe aquele brilho da dentina que o Beto mostrou. Então não é loucura o que tu estás dizendo, Harry, não tem nada de... Está perfeito, é uma tendência, foi uma onda de pesquisa que houve, mas com experiência clínica a gente vai saber diferenciar tecido cariado de tecido levemente desorganizado no fundo da cavidade para evitar uma exposição pulpar. Tá? Complementando o que o Wilson estava falando ali, toda essa nossa conversa sobre remoção seletiva de tecido cariado é para a parede de fundo. Nas paredes circundantes, a gente quer um tecido rígido e rígido, claro, que é quem vai garantir o selamento e a retenção da nossa restauração. E quando a gente escolhe deixar um tecido desorganizado no fundo, a gente abre mão daquela parede como um substrato retentivo. Lá a gente não vai mais ter força retentiva, a gente vai colocar lá um material que tenha biocompatibilidade, mas a gente precisa reter a restauração. Então, as paredes circundantes é bem importante que tenha sido completamente removido, tecido amolecido, e a gente tem um tecido rígido e rígido lá. Só para complementar um pouquinho também, eu acho que é importante ressaltar que essa ideia de tecido rígido embaixo, ela está relacionada com os conceitos dos princípios gerais do preparo cavitário, do Black, onde a gente condensava com muita força o amálgama. Então, eu deveria ter uma parede rígida e rígida embaixo para aguentar essa força toda. Então, acho que isso também é relevante. E hoje em dia, os conceitos atuais, eles já não são mais estes, porque eu não preciso mais condensar o material, eu preciso acomodar o material. Isso me permite também que eu não necessite obrigatoriamente de um tecido rígido e rígido embaixo da cavidade. Outro detalhe importante também, que essa caracterização, como é que faz para descobrir aonde eu tenho que parar, onde é que eu não tenho que parar? Tem uma sugestão importante da professora de Pelotas, a Patrícia Jardim, se eu não estiver equivocado. Ela sugere que aquele tecido onde eu vou removendo com a colher de dentina, vai saindo aquela massinha, aquela massa, ela realmente, a gente vai dividir a lesão de cárie em três zonas. Uma zona completamente infectada, uma zona amolecida infectada e, por último, a gente vai ter uma zona amolecida, porém não infectada. Ela sugere que, com a colher de dentina, no momento que eu encostar naquele tecido, ele começa a aparecer como se eu estivesse cortando couro, sai uma tira. Exatamente nessa parte aí, a sugestão dela é que esse tecido ele já não é mais infectado, ele teria oportunidade de se remineralizar. Eu acho que só esse detalhamento é importante com relação ao que estava sendo comentado antes. E aqui o link desse vídeo. Professor Guilherme, o senhor falou
em suas aulas, dentro dessa aula, sobre a hemostasia quando temos comprometimento da pulpa, né? Quando a pulpa está exposta. Sim. Eu queria perguntar eu tenho uma dúvida, né? Não sei se é certa ou não, e o senhor queria que me ajude. Dentro dos materiais hemostáticos que existem na dentística, é válido utilizar como caso de emergência, como essa frase que fala assim, caso de emergência, quebrar o vidro, né? Água oxigenada diluída, ou seja, água oxigenada, 10 volúmenes diluída em água. É válido isso? Ou como caso de emergência mesmo, né? Eu queria perguntar, você teria alguma resposta? Teria alguma resposta para mim? Olha, Harry, eu não tenho nenhuma leitura a respeito disso, tá? Mas a água oxigenada, né, que é peróxido, é um dos materiais mais agressivos biologicamente que a gente tem. Então, se o teu objetivo é estancar o sangramento, dispensar o paciente para ele voltar depois para tratar o canal, acredito que tu vai eliminar bactérias ali, o tecido vai acabar necrosando e tu vai ter que tratar o canal depois. Então, se o objetivo é a quantia, sim, podemos fazer. Se o objetivo é manter aquele tecido pulpar vivo, eu acho que o peróxido de hidrogênio é um péssimo material para se fazer isso aí. Okay. Que ele mantém o ambiente ácido, né? Ele acidifica o meio, e o peróxido de hidrogênio é extremamente agressivo ao tecido, né? Okay. Ele é citotóxico, genotóxico, todos os tóxicos que tem na biologia. O peróxido estava fazendo doutorado lá em genética, eu quis testar a dor, e a minha orientadora falou nem falar, hidrogênio não precisa nem testar, todo mundo já sabe que causa todos os danos em DNA que se conhece, o peróxido de hidrogênio causa, né? Então, acho que para esse intuito de fazer hemostasia e depois proteger uma polpa vital para manter ela vital, eu acho que não é uma boa tática. Ok. Muito obrigado, professor. Eu quero fazer uma pergunta provocação, então, agora para o Beto. Porque, Beto, eu tive a felicidade de ser convidado para a banca de mestrado dele, né? E ele fez um estudo onde ele aplicou um adesivo universal, que foi aquele adesivo que a gente estava conversando no começo, lá que o Denner fez a pergunta, em cavidades muito profundas. E ele usou diferentes formas para ver se alguma delas ia deixar o material menos agressivo biologicamente. Então, a consideração que eu quero fazer é o seguinte: a gente tem algumas escolas, alguns grupos de professores que não gostam muito do ionômero de vidro, né? Existem livros de dentística que tem quase um peso de papel, é gigante o livro, né, falando sobre toda a dentística, e não tem nenhum capítulo de ionômero de vidro. E o que eles preconizam, então, para fazer a proteção? Eles preconizam o uso de autocondicionantes, self-etch e de adesivos universais, porque esses adesivos eles não removem completamente a... Eles mantêm, eles modificam a smear on, essa parte da lama dentinária que está na superfície, e eles mantêm o plug dentinário dentro do túbulo, e isso iria permitir que a gente tivesse um material de maior compatibilidade. Então, a pergunta que eu quero que o Beto desenvolva é: por que a gente usa ionômero de vidro e não usa um adesivo universal como o sistema de proteção em cavidades muito profundas, já que tem essa questão de manter o smear plug e tudo mais? Tá. Então, assim, mesmo com o adesivo autocondicionante ou o sistema adesivo universal usado na forma autocondicionante ser menos agressivo por não usar o ácido fosfórico, esse sistema adesivo ele tem um monômero ácido, né? Então, ele vai acabar causando uma leve desmineralização da dentina. Então, o que foi o meu trabalho? Eu fiz uma cavidade de dentina muito profunda, então eu usei
dentes com uma espessura de 0,4 milímetros e apliquei o sistema adesivo sobre todos esses dentes. Embaixo deles, como se fosse a polpa, foi plantado células. E a gente foi observar o que acontece com esses sistemas adesivos, o que acontece nas células frente aos sistemas adesivos. Então, o que a gente pôde observar? Que a gente tentou diferentes formas de protocolos de polimerização, porque a gente sabe que o monômero não polimerizado é o que causa agressão. Então, como o Guilherme falou naquela aula de adesão para você, quando o adesivo entra no túbulo dentinário, o túbulo tem umidade, não vai ter uma polimerização completa lá, vai ter mais dificuldade de polimerizar. E mesmo no ambiente melhor possível, sem umidade, a gente nunca vai conseguir uma polimerização completa. Então, sempre vai ter monômero que vai ter a capacidade de chegar até a polpa. E quando essa cavidade estiver muito profunda, a gente aplica esse sistema adesivo e a gente tentou diferentes formas para polimerizar mais esse adesivo, e em todas ele foi muito tóxico. Ele matou mais de 60% das células. Então, a gente não pode aplicar sistema adesivo numa cavidade muito profunda, mesmo ele sendo na técnica autocondicionante. A gente tem que aplicar o cimento de ionômero de vidro, pelo menos. Porque, como a gente já viu na aula ali, o cimento de ionômero de vidro ele tem as moléculas maiores que os túbulos. Então, ele vai vedar esses túbulos, não vai fazer com que chegue esses monômeros até a polpa. Tá? Então, e no mesmo lugar que eu fiz essa minha pesquisa, eles desenvolveram diversos estudos vendo a toxicidade do ionômero de vidro. E mostraram que o ionômero de vidro é biocompatível, que ele pode ser usado nessas cavidades profundas, até mesmo nas muito profundas, sem causar nenhum dano a essas células. Então, a gente precisa vedar esses túbulos, porque senão os monômeros vão chegar até a polpa e vão causar uma reação tóxica. Então, a gente vai ter a morte de células odontoblásticas, ou células odontoblastóides ali, que a gente vai causando uma agressão na polpa, um envelhecimento nesse dente. Era isso aí, Beto, só para explicar, porque quem for estudar e buscar na literatura vai encontrar essas possibilidades. Sim. E aí eu queria frisar que a gente tem aqui, por princípio científico, usar o ionômero de vidro sempre em cavidades profundas, em função dessa toxicidade que a gente não é só acreditar por acreditar, né? São pesquisas que a pós-graduação desenvolve, né, em parceria com outras instituições, né? No caso aí o Beto fez uma pesquisa lá num dos maiores centros do mundo de pesquisa de polpa e de dentina, e se identificou, e lá, né, que é o pessoal que trabalha muito com biologia pulpar, eles recomendam fortemente o uso do ionômero de vidro, e a gente segue isso em função também das pesquisas que a gente desenvolve lá, né, graças ao professor Eduardo Reston, né, e que encaminha os alunos para lá, nessa parceria que o pós-graduação tem com essas outras instituições, e a gente, então, utiliza esse protocolo que a gente ensina para vocês, baseado nesse conjunto de referencial científico aí, tá? Como o Everton colocou ali, né? Na dúvida e o número sempre, tá? Eu tenho uma dúvida sobre essa proteção do complexo dentino pulpar seria o mesmo tratamento expectante? Tratamento expectante é uma outra aula que vai ter daqui uns dias, eu acho, né, Guilherme? Que aí eles vão conseguir entender melhor. Vai ser a Maiara que vai dar, sim. Mas é algo... o tratamento expectante, ele trabalha dentro dessa lógica da proteção do complexo dentino pulpar, sim. É que se a resposta fosse que sim, com relação a ser um tratamento expectante, eu estava com a dúvida sobre, por exemplo, eu vejo isso como uma tentativa, né, de proteção desse complexo. E, sendo uma tentativa, existe a possibilidade de não ter sucesso. Qual seria o tempo de preservação do caso? Tipo, depois de quanto tempo eu tenho que ver se teve sucesso ou não nessa tentativa de proteção? Olha, o sucesso desse tipo de proteção do complexo dentino pulpar vai ser o silêncio clínico do dente, né? Se o dente não tiver nenhuma complicação, se ele não entrar em pulpite, se ele não necrosar,
se ele não começar a doer, né, ou não tiver nenhuma complicação endodôntica, a gente teve o sucesso clínico. Então, tu vai preservar esse caso dentro das tuas consultas de manutenção do paciente. O paciente vai voltar cada 3 meses ou a cada 6 meses, dependendo do tipo de paciente que tem e do planejamento de preservação dele, para tu fazer o acompanhamento desse dente. Aí tu vai fazer ocasionalmente um exame radiográfico para ver como é que está a questão periapical, vai fazer um teste de vitalidade para ver como é que está a vitalidade pulpar, e é assim que tu vai fazer a manutenção do caso, né? Se tu protegeste um dente e essa proteção não teve sucesso, o teu dente ou ele vai entrar em pulpite e o paciente vai aparecer, né, com aquela dor lancinante, latejante, vai precisar de um tratamento endodôntico, ou o dente vai entrar em necrose, e aí tu vai fazer um teste de vitalidade, ocasionalmente, uma radiografia periapical, tu vai encontrar lá ou uma lesão periapical ou o dente necrosado, significa que tu não teve sucesso. Tá? Mais ou menos por aí, né? No tratamento expectante, a gente tem a ideia inicial lá do tratamento expectante era que 60 a 90 dias depois que tu fez o tratamento, tu ia lá, removia todo o material para ver se tinha formado tecido duro no fundo, né, se tinha cicatrizado a dentina ou não. Mas hoje vocês vão ver depois, até quando a gente tiver essa outra aula, que a gente não faz mais isso, né? A gente diz tratamento expectante definitivo, porque tu faz o tratamento e reabilita o dente. Se tu tiver um insucesso, tu vai... Se tu tiver o sucesso, tu tá com o dente pronto. Não vamos dar spoiler da aula. É verdade, é verdade. A gente vai se emocionando aqui, né? Vai se emocionando. Eu sei. Na minha época, spoiler era um negócio que tu botava no carro, na parte da frente, embaixo. Porra, agora tem que saber. E quando eu voltei dos meus estudos, eu dava aula assim, dizendo spoiler, e os caras diziam que ter legenda embaixo. Agora eu tô vendo como eu tô ficando velho. Eu não só não entendo o que o Everton tá dizendo, como vou ter que pedir para ele usar legenda. Spoiler. Peraí, deixa meu filho de 15 anos acordar que eu vou perguntar para ele. Na tua época, Catarina, que tá embaixo, escondida, só com os olhos para cima aí, isso aí era a cena dos próximos capítulos. Spoiler, entenda-se. Cena dos próximos capítulos. Eu tô bem quietinha. Eduardo, eu tô bem quietinha aqui, só ouvindo vocês. Eu tô vendo que tá bem quietinha aí. Ainda bem que chegou agora. Não, olha aqui, ó, tem mais uma coisa que eu estava pensando assim em relação a isso, né? Vocês, ao longo dos anos, a dentística, ela é uma das disciplinas que sofre muitas mudanças, né? Tanto mudanças científicas, mudanças clínicas também, mas mudanças pedagógicas. Então, quando eu fiz a pergunta do ionômero de vidro, se você estava entendendo, é porque já não existe mais tanto espaço. Agora a gente está conseguindo recuperar um pouco desse espaço para falar de materiais especificamente, né? A gente acabava, nos últimos 5, 10 anos, acabava tendo que falar do material durante uma aula de técnica, né? E se perdia muito da... Talvez o aluno recebia pronto assim, ionômero de vidro. Aqui põe ionômero de vidro. Aqui faz um Big Mac, né? Põe queijo, põe carne, põe isso, põe aquilo e deu. Mas é importante para vocês entenderem as características dos materiais. É importante vocês entenderem, por exemplo, que o cimento de hidróxido de cálcio ele não tem uma resistência à compressão. Então eu não posso botar uma camada muito espessa do hidróxido de cálcio, do cimento de hidróxido de cálcio. Porque aí quando eu vou colocar o material, mesmo sendo resina, que eu não preciso comprimir, mas ela será, com as forças da mastigação, submetida à carga de compressão, aquele substrato muito espesso de hidróxido de cálcio afundaria. E toda a restauração entraria em colapso. O ionômero de vidro, por sua vez, ele tem uma resistência à compressão que permite ser usado como
base, né? Então, até isso, hoje vocês não... tem base e forramento. Forramento é uma coisa mais fina, mais delicada, e a base é aquilo que dá substrato, sustância para a proteção pulpar. E quando eu perguntei aquilo também, e aí não querendo corrigir o Beto, né? Mas o ionômero de vidro, ele tem não só a capacidade de liberar flúor, só que, pelos mesmos motivos que eu falei da cavidade selada, agora me lembrei de uma coisa. Ele tem a capacidade de liberar flúor, mas mais do que isso, ele tem a capacidade de se recarregar de flúor e manter essa liberação por tempo prolongado. Só que da onde que ele vai receber esse flúor se ele está lá dentro da cavidade? Então, a propriedade de liberação de flúor no ionômero de vidro dentro de uma cavidade selada, ela não é tão importante. Ela é importante no ionômero de vidro quando ele está na superfície externa, especialmente, como o Beto falou, em lesões não cariosas, principalmente lesões não cariosas cervicais, que são abrasão, erosão e abfração, porque aí todo o flúor que entra na cavidade oral dos cremes dentais, etc., aquele ionômero de vidro se recarrega dele e continua perpetuando a liberação do flúor. Só reforçando, outra propriedade importante, duas propriedades importantes do ionômero de vidro, que o Beto falou, ele tem uma alteração dimensional muito parecida com a dentina. E se ele tem uma alteração dimensional parecida com a estrutura dentária, com o coeficiente de expansão térmico linear do dente, ele não é um material que sofra tanto com a presença de calor e frio. Então, o que prende ele ao dente, o sistema adesivo do ionômero de vidro, não precisa ser tão forte quanto o sistema adesivo de uma resina composta, porque ele não se deforma. Então, ele é um material que dentro de uma cavidade, ele tem um papel muito interessante. E reforçando o que o Beto falou, ele tem um nome de dentina sintética, ou melhor, um apelido de dentina sintética. Sintética por ser um material, dentina por ter um comportamento muito parecido com a dentina. Ele tem defeitos. Ele não foi inventado pelos americanos, portanto, ele não se tornou popular tão rapidamente, não teve o marketing da indústria americana, e existe uma coisa que é prejudicial, detrimental à odontologia como profissão ainda artesanal. Tá rindo de mim aí, não, Gui? Tô brincando. Tem uma coisa que é prejudicial já peguei vocês dois. Entrou os dois na tela agora, né? Tem uma coisa que é prejudicial à dentística, a odontologia, que ainda é artesanal. É mais um item de manipulação. E a gente está constantemente, a indústria e os profissionais estão constantemente tentando o quê? Atalho, simplificar as coisas. Então dá preguiça de usar o ionômero de vidro, quando não poderia ser assim. Ele é um material necessário, importante, relevante na proteção pulpar, na resistência, muitas vezes, de um dente. Material excelente, só dá trabalho de usar. Vai, Beto, comenta agora. Ali, Fabrício. Oi, gente, eu esqueci de perguntar, ou não prestei atenção se falaram sobre o amálgama. Sobre o amálgama, quando é a restauração. Não lembro se comentaram alguma coisa. Foi comentado. Pode falar. Eu não prestei atenção, então. Perdi essa parte. Não, é que cada vez menos a gente usa amálgama, né? Por exemplo, a gente não vai ter um treinamento técnico de amálgama com vocês dentro da dentística. Só lá tem uma última disciplina no 9º semestre agora, né? Onde a gente faz uma aula sobre técnica de amálgama para que vocês tenham essa noção
para não sair sem sabendo fazer, mas não é um praxe hoje em dia usar o amálgama, né? Então, mas o que o Everton colocou muito bem é que quando a gente vai usar o amálgama, tu tem que condensar o amálgama dentro da cavidade com força. E se tu tiver uma parede amolecida no fundo da cavidade, isso pode comprometer, né, a polpa, porque tu condensa o amálgama com força em cima daquela parede amolecida, a parede pode ceder e entrar para dentro da polpa. Então, aí tu precisa ter uma base, né? Eu tenho anotado aqui sobre vernizes, mas, tipo, então eu só não prestei atenção nessa parte. Não, mas é que vernizes de bases forradoras são técnicas que a gente usa para depois condensar o amálgama em cima, né? Então, aí o importante é assim, ó, se tu tens uma cavidade que ficou profunda ou muito profunda, tu vai ter que fazer toda essa sequência de material de proteção, né, que o Beto muito bem explicou na aula, mas tu tem que deixar um volume maior de ionômero de vidro no fundo da cavidade para que ele tome presa, né, ali, e tu tenha consistência suficiente dessa base para poder condensar o amálgama em cima. Mas isso cada vez tem sido usado menos, viu, Romina? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Reston, para o professor Eduardo, que estava falando sobre os ionômeros de vidro. Existe uma diferença colocar ionômero de vidro por exemplo, quando uno prepara o ionômero e fica menos espesso e mais espesso? Existe uma diferença comprovada? Tá, eu vou, Harry, tu faz a pergunta de novo. Eu entendi assim, entendi, mas não entendi. Quer dizer, Tá. tu quer dizer se tu dá uma Reformulada na primeira questão. Sim, vamos de novo. Vamos de novo. Quando eu preparo um ionômero de vidro que seja menos espesso na preparação e mais diluído na preparação, tem alguma diferença biológica ou existe alguma diferença? Eu vou fazer uma resposta para o ensino de graduação, tá? Sim, não, claro, por favor. Só que, como falei... Oi? Aprender porque eu gostaria de saber porque em algum momento eu ia ter que fazer a restauração. Tá bem, Harry, assim, ó, pelo menos eu não me lembro. Uma coisa. E aí... vou explicar para o Harry, para o grupo inteiro, né? É que eu brinco muito com o Harry, tá, pessoal? Então, vocês não entrem numa agora de ficar assim, o cara tá dando... Harry, tu não tá autorizado, nós não estamos autorizados a ficar assim, depois que o cara levou 10 anos fazendo uma pesquisa para desenvolver o material, chega lá o brasileirinho, que não é o teu caso, né? Deixa que eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou botar uma gotinha mais disso, um pouquinho mais que ficou meio molhadinho, ficou, né? Então existem, claro, alterações quando eu resolvo brincar de alquimista, né? Os materiais foram desenvolvidos para terem aquela proporção de pó e líquido. E de manipulação. À medida que eu acrescento mais ácido poliacrílico, é um dos ácidos, talvez o principal ácido usado na mistura do ionômero de vidro, é claro que eu altero as propriedades do material. É claro que eu faço, por exemplo, com que um cimento de ionômero de vidro para restauração, ao ficar mais fluido, ele acaba podendo ser usado para cimentação, né? Mas não está certo isso, porque a partícula do cimento para restauração é uma partícula maior, enquanto que para cimentação é uma partícula mais fina. Ao fazer essa mexida na proporção, eu mexo nas propriedades físico-mecânicas e no comportamento do material. Eu posso obter o escoamento que eu queria, mas eu perco em alguma outra questão, né?
Então, quando se trata de materiais dentários, toda a criatividade ou a inovação, ela tem que ser muito bem controlada. Do contrário, vai se perder propriedades que levaram anos para serem descobertas. Por exemplo, em termos de pesquisa, toda vez que diz lá no sistema adesivo single bond, tá? Single bond, aquele frasquinho laranja, né, que eu agito antes de usar. Talvez o sistema, o grupo controle de pesquisa sobre adesivos. Aplique 2 camadas do produto e dê um leve jato de ar. Aí o Zé Mané aqui, do Reston, diz assim, não, dá para aplicar uma só. É a mesma coisa. Aí eu dou um jatinho de ar e polimerizo. Não, cara, isso o cara levou. Até que se façam tantas pesquisas necessárias que justifique essa mudança naquilo que o fabricante recomendou. Do contrário, eu não posso fazer essa instintiva criação de uma nova proporção de pó e líquido. Ok. Eu sei que tu sabe, eu sei que a pergunta do Harry, ela é provocativa. Porque ele é um... Não, espera, Harry. Provocativo no sentido assim, tu é um pesquisador. E tu sabes que para se ter resultados consistentes, nós temos que ser consistentes naquilo que a gente faz. Então, quando o Harry faz uma pergunta dessas, é muitas vezes para que o aluno de graduação que está ali diz assim, vou dar só uma mexidinha aqui nessa proporção. Não pode. Não pode. Não pode querer mexer naquilo que se tem como resultado padrão ouro, para obter assim, mais fluidez, mais isso, mais aquilo. Então, isso tudo que o Reston está falando, gente, lá no nosso laboratório, na clínica, que vocês vão atender pacientes depois, vai ter assim, ó, a gente vai ter 2 produtos como exemplo lá. Um ionômero de vidro modificado por resina, que é o Vitremer, que ele é um ionômero indicado para restauração. Então, ele tem uma consistência mais espessa, né? E o outro é um ionômero de vidro chamado Vitrebond, que ele é um ionômero feito para proteção do complexo dentino-pulpar. E ele tem aí uma consistência menos viscosa, mais fluida. Não é só essa a diferença. Existem diferenças de composição também. Então, mas a gente tem realmente, assim, aquele ionômero de vidro, quando a gente quer fazer uma restauração, tem uma consistência diferente daquele que a gente vai usar para fazer a proteção do complexo dentino-pulpar. Tá? Mas, Guilherme, tem que deixar bem claro que a proporção pó-líquido a gente tem que seguir sempre, independente da consistência que vai ficar no final. Se ele vai ficar mais fluido ou menos fluido, isso depende do quê? Da proporção pó e da proporção líquido. Então, tem que seguir exatamente o que o fabricante está mandando. É por isso que existem os 2 materiais, né? O Vitremer e o Vitrebond. Ambos são ionômeros de vidro modificados por resina, mas eles têm relações de pó líquido diferentes e nuances de composição diferentes também. Tanto que a pazinha do Vitremer e a pazinha do Vitrebond, quando a gente pega para acessar o pó, elas têm tamanhos diferentes e formatos diferentes. Isso significa que o pó líquido são diferentes proporcionalmente quando o fabricante manda colocar. Também a gente está pegando aqui só o Vitrebond e o Vitremer, né? Mas vocês vão lá para a linha da FGM, que tem um cimento que são fotoativados, né? Perdão, da 3M são fotoativados, da FGM são quimicamente ativados. E quando a gente pensa no cimento quimicamente ativado, se vocês ainda não manipularam esse cimento, vocês vão ver que ao tirar o cimento de dentro, o pó de dentro do frasco, a granulometria do pó é diferente do cimento para cimentação e do cimento restaurador, né? Muitas vezes a espessura do líquido também é diferente. Tudo isso
leva a um resultado final, a um produto final. Da mesma maneira que eu estou ali, gastei o líquido do ionômero de vidro de cimentação e me sobrou o pó do ionômero de vidro de restauração. Dá para misturar? Não dá, gente. Não dá, porque o fabricante levou anos para desenvolver um produto compatível com o outro. E aí vou eu ali e, né, tento dar um migué, mas o migué é em mim mesmo. Por isso... eu por também isso acho... Opa, desculpa. Desculpa, Everton, só para... É que eu parei para pensar e... Por isso que os materiais dentários são... apesar de parecer chato, mas eles são encantadores, assim, quando tu entende um pouco da química, da mecânica, das propriedades dos materiais, aí ele se torna apaixonante. Desculpa, Everton, tudo contigo. Desculpa, professor Reston. Também é importante agora, a gente tem as disciplinas de materiais dentários onde está sendo tratado esses assuntos. Isso. E clinicamente, eu acho que também é importante, eu acho que já que está sendo abordado o ionômero de vidro num contexto mais amplo, também é interessante, porque dentro das possibilidades do ionômero de vidro, sendo eles os convencionais, onde a gente tem a reação ácido-básico, ou seja, uma reação química, e os fotopolimerizados, também é importante salientar esse detalhe de utilização, dependendo do meu procedimento. Se eu vou fazer uma restauração no mesmo ato que eu vou fazer o forramento, ou se eu vou fazer uma restauração num ato futuro, porque cabe lembrar também que são materiais diferentes e, obviamente, são materiais com preços diferentes. A universidade, ela utiliza o Vitremer rotineiramente, mas o Vitremer é um material extremamente caro. Então, é importante salientar, porque depois na clínica lá, a gente não vai sair utilizando o Vitremer para qualquer coisinha, a gente vai utilizar o Vitremer em casos específicos. Então, é importante dizer que, quando a gente faz forramento e vai restaurar no mesmo ato, é interessante que esse material ele seja o fotopolimerizável. Porque o outro convencional, onde a gente tem a reação ácido-base, essa reação ela vai demorar em torno de 90 horas para acontecer. E eu não deveria jogar um ácido em cima... Opa! Eu não deveria jogar um ácido em cima do ionômero, seja o convencional ou anido. Então, dependendo do tipo de procedimento que eu vou realizar nesse momento, é importante saber qual o material que eu vou utilizar. Eu acho que isso também, já que a gente está aprofundando um pouquinho a utilização do ionômero, eu acho que seria interessante ressaltar isso também. E ainda contando o que o Everton falou, gente, para vocês terem uma noção de valores, né, econômicos, o Vitremer, por exemplo, que é um ionômero de vidro fotopolimerizável que a gente tem ali, uma porção, uma pazinha e uma gota de Vitremer custa R$6, enquanto a mesma porção do ionômero convencional, que é esse que tem uma reação química ácido-básico, custa 60 centavos. Então, ela é uma diferença bastante significativa para o custo da restauração. Por isso que ele falou, a gente vai usar os ionômeros modificados por resina quando eles forem indicados, e não de uma forma indiscriminada. Porque senão depois a gente vai ter dificuldade em construir uma restauração economicamente viável, né? Era isso, gente? Isso. Todos ficamos satisfeitos até o momento? Já? Não, eu achei. Eu achei. O Fred Flintstone já bateu ali, ó. Vai embora. Gente, professor, o que eu vou ficar fazendo se vocês forem embora, gente? Não, o resto tá emocionado. Não estou emocionado. Eu achei interessante mesmo. Depois. Vai que o Harry começa a me fazer pergunta. Poxa vida, que feio. Que feio é seu coração, Harry. Olha só, tem uma dúvida interessante mesmo.
esse tipo de aulas, porque uno fica mais à vontade mesmo em perguntar, porque às vezes, estando na aula ou na sala de aula, uno tem muita vergonha, né? Não sabe se a pergunta será ridícula ou todo mundo vai rir, ou o mesmo professor vai falar, bah, isso eu já sabia. Provavelmente aqui dá mais vontade de perguntar. E por enquanto nossas atividades acadêmicas estejam assim um pouco comprometidas, a gente poderia, não só de aulas, vamos fazer um fórum científico que permita tanto a gente da graduação, da pós-graduação, vocês, os professores, cambiar e transmitir esse conhecimento que acho que aqui dá mais vontade. Espero que todo mundo esteja de acordo comigo, mas eu achei muito interessante, gostei muito, aprendi, porque dentística não é uma das especialidades que eu faça diariamente, e achei muito interessante mesmo. Parabenizo a todo mundo. Professor Reston, para o senhor não ficar triste, tem uma dúvida lá, professor Reston, por que o dente fica sensível por alguns dias sempre após realizar uma restauração que envolva dentina? E aí ele escreve ainda, li em alguns artigos sobre hiperemia pulpar, mas não entendi. Olha aí, professor Reston, Sim, mas e por quê? Porque o senhor deixou quicando ali, que não queria conseguir ir embora. Viu, meu irmão? O professor velho deixou picando, né? Tá bem? Isso, claro. Sou eu que abro as mensagens que dá aqueles gritos no meio da aula. É sempre eu. Olha só, gente. Por que fica sensível? Peraí, deixa eu só ler aqui, eu estou tentando, só um pouquinho. Por que o dente fica sensível? Não é uma relação causa-efeito. Isso, nem todos os dentes ficam sensíveis após um preparo cavitário. É essa a pergunta, né, Everton? Ok. Sim. Vou tentar explicar a você assim, aquilo que a gente faz na nossa profissão, fazer cavidades e restaurar dentes, também é uma agressão. Né? Já existe uma agressão química, um envenenamento de uma cárie, por exemplo, ou de um trauma. O dentista bonitão vai lá tentar resolver o problema do paciente e ele entra com uma broca que promove um outro trauma mecânico. Por isso que as brocas têm refrigeração, para que também não seja um trauma térmico de sobreaquecimento. Né? Tudo isso gera uma resposta pulpar. Tudo isso, todas as intervenções que o dentista faz, por mais controladas que sejam, geram uma resposta pulpar. Muitas dessas respostas pulpares são silenciosas, ninguém vai perceber. E algumas, poucas, controladamente, vão dar algum tipo de resposta. Então, não quer dizer que mexeu no dente, o dente vai ficar doendo ou vai ficar sensível. Não é para acontecer isso. Pode acontecer porque o paciente tem uma sensibilidade prévia, pode acontecer porque a intervenção somada à patologia geraram uma resposta inflamatória, e pode acontecer porque aconteceu, porque Deus quis, porque o paciente é sensível. Mas, via de regra, a sensibilidade pós-operatória não deve acontecer. E claro que existe... Eduardo? Já deixo, Catarina. E claro que existe também erros de sobreaquecimento num preparo, erro de contaminação durante o condicionamento ácido e aplicação do adesivo, erro no preenchimento da cavidade provocando uma contração de polimerização. Né? Existe a sensibilidade iatrogênica, sim, aquela que é causada por nós.
mas via de regra, controlando todos os fatores, não deverá ter sensibilidade pós-operatória. Desculpa que eu me alonguei, me empolguei na resposta. Eduardo, só para fazer um entre parênteses e um complementar, está diretamente proporcional também à profundidade da cavidade de extensão da cárie. Não só a técnica em si, mas também em relação ao tamanho da cavidade. Quanto maior, mais agressão, né? Quanto menor a cavidade, menos agressão. E a técnica está relacionada com isso que tu disseste, que pode dar sensibilidade pós-operatória.